Vamos conversar com quem entende do assunto. Nós estamos com o Alexandre Nascimento, meteorologista da Notus, que vem conosco aqui para que nós possamos compreender. Alexandre, 100 milímetros em apenas 24 horas, para a gente compreender a proporção do que ocorre no Recife. Isso é muita coisa? Normalmente, para um mês inteiro, quanto que é previsto? Claro, cada estado tem a sua característica, cada cidade, mas geralmente é de quanto? Só para a gente compreender o tamanho do impacto em Pernambuco. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Elisa. Muito bom dia a todos. Olha, para a gente ter uma ideia, né, de valores, 100 milímetros para o Recife estaria aí mais ou menos na base de 35% do total esperado para o mês inteiro nessa época do ano. É uma época do ano que chove bastante, tá? Mas 100 milímetros em apenas 24 horas realmente, né, muito problemático. E o problema maior, Elisa, é que esses 100 milímetros em 24 horas, né, que por si só já é um problema, ele cai sobre uma região que vem sofrendo de forma persistente, né, com essas chuvas intensas desde março, né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu estava fazendo aqui um apanhado, né, dos valores. A região aí do Recife, mais ou menos aí na casa de 500 a 600 milímetros nos últimos 30 dias, né? Sendo que 100 foi só nessas últimas 24 horas. Mas, para a gente ter uma ideia, né, nessa época do ano, na casa aí de 300 a 350 milímetros, o que normalmente cairia, choveu 500, 100 apenas em 24 horas. Então, né, isso é realmente bastante problemático, sobretudo que é uma região, né, que, como você dizia há pouco, é uma região costeira, que parece, né, a água vai ter facilidade para escoar, mas isso nem sempre é tão simples assim, sobretudo quando a gente pega, né, uma época do ano com ventos soprando do quadrante sul, sudeste, ali, com moderada a forte intensidade, e, além disso, né, quando está na fase da maré alta, tudo isso é um dificultador, perdão, né, para o escoamento dessa água para o oceano, que é, né, o movimento natural. Então, quer dizer, realmente é bastante problemática a situação, não só de Recife, tá? João Pessoa está tá no mesmo barco, né? O mesmo problema, vem chovendo de forma persistente, está chovendo bastante aí, nas últimas 24 horas choveu mais de 100 milímetros também em João Pessoa, então, quer dizer, essa pontinha aí do Nordeste está aí bastante problemática. Alexandre, eu tenho aqui, inclusive, importante você citar aqui as demais regiões do Nordeste para que a gente possa entender a proporção deste problema. Aqui a gente falando sobre Recife, certo? Aí caminhando para os lados de Olinda, aqui, por exemplo, ó, minha gente, eu estou mexendo no mapa e mostrando para vocês, tá? Nesta área aqui, uma delas, chamada de Alto da Conquista, um dos locais também afetados pela quantidade de chuva. De quinta-feira, deixa eu ver se eu mudar aqui o ponto de vista, dá para você compreender que, inclusive, a gente está falando de algumas áreas que são mais altas do que exatamente a região de Recife, da capital. Vocês estão vendo? Aqui começam algumas áreas montanhosas, aqui mais para frente, onde fica Alto da Conquista, e toda essa grande área que vem a ser Olinda, que é região hiper famosa, principalmente por causa do carnaval e da representatividade histórica, né, para o nosso país. Aqui nesta área, Alexandre, a informação é de que, de quinta-feira até a noite de sexta-feira, choveu aproximadamente 200 milímetros. 200 milímetros. Ou seja, se é problemático a gente observar 100 milímetros em 24 horas, nós tivemos o dobro, o equivalente também para quinta-feira. E eles estimam que de quinta até a noite de sexta-feira, choveu 200 milímetros. Este tipo de registro, ele foge do habitual, como você nos explicava. Mas é comum que nós vejamos muita chuva para essa área do Brasil, nesta época especificamente do ano? Olha, é exatamente nessa época que a gente espera que chova, né? Lógico que chover tudo isso em um curto espaço de tempo realmente, né, termina proporcionando essas imagens aí que a gente está vendo. E, Elisa, você tocou um ponto bastante importante, né? Não é simplesmente a gente estava, né, mostrando a imagem aí de Recife, não é só a água que está em Recife, é essa água que
que cai nas áreas do interior, nas áreas mais altas, como você mostrou aí também, essa água, ela tende a escoar para o oceano, e ela passa por onde? Ela passa exatamente pelas cidades litorâneas. Então, você veja que o problema, ele é um problema que não é local, né? É um problema que se soma a essa água. Estou vendo aqui, estou com os dados aqui, né, dando uma olhada, tem região, por exemplo, que está, sei lá, 200 quilômetros de Recife, e o volume de chuva que caiu nas últimas 24, 48 horas é semelhante. E toda essa água vai escoar para lá. Então, quer dizer, se você tem um rio que passa por essa cidade que está a leste, e esse rio, né, que está a montante, ele vai desembocar no litoral, né, e no meio do caminho tem mais aí 100, 200 milímetros de chuva, né, o problema é exatamente isso aí, é isso que acontece nessa situação. Tá? Então, realmente a situação, como eu disse, é uma época normal de chuva, tá? Mas está chovendo muito mais do que o normal, e até terça-feira ainda tem expectativa de mais chuva. Tá? Eu estava olhando aqui os últimos resultados aí dos modelos numéricos de previsão do tempo. É muito normal nessa época do ano a gente ter um sisteminha chamado ondas de leste, né, que são ondinhas que vão propagando no oceano e chegam até, né, a faixa leste do Nordeste, normalmente entre, né, o Rio Grande do Norte e o estado de Pernambuco, né, da Paraíba também. E até terça-feira a gente tem uma área dessas que está hoje atuando, né, entre Pernambuco e Paraíba, e tem um segundo sistema que chega aí de segunda para terça-feira, mais ou menos na mesma região. Tá? Então, até terça-feira, acredito eu, que a Defesa Civil vai manter esse alerta aí de risco de chuva forte. E quando a gente fala desta área, a gente está falando, inclusive, o Brasil é algo fantástico porque é de uma pluralidade e, ao mesmo tempo, um registro de muita dor para o Nordeste, porque você vê uma enchente em uma área e em outra área seca, que é a região do Sertão. E aí a gente compreendendo aqui um pouco com o nosso entrevistado, para a gente trazer também um pouquinho do olhar de geografia que explica esse tipo de fenômeno. Aqui é que eu não sei se a maneira como eu estou expondo para vocês dá para identificar exatamente o estado de Pernambuco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco o meu espelhamento para a gente... Isso, pronto, a gente deixa essas imagens e aí eu vou trazer aqui uma outra imagem para vocês para conseguir fazer esse questionamento dessa diferença, né, da área da zona da mata para a área que você tem uma seca que é inacreditável, né, histórica e que gera muita dor, inclusive, para essas regiões sertanejas do Nordeste. Porque a gente tem, de fato, isso acontecendo, isso aí é Recife, região metropolitana, várias cidades, entre elas a gente fala de Olinda também, que fica no centro histórico, para que nós possamos compreender aqui com o nosso entrevistado, Alexandre, essas complexidades que dizem respeito ao Nordeste, né? Da gente ter, de fato, muita chuva em um local e pouquíssima em outro. Agora sim, trazendo aqui para vocês o mapa, ó, vamos aqui observar todo o estado de Pernambuco, é um estado que é bastante comprido, assim, para o lado de dentro, territorialmente do Brasil, que, aliás, é um estado maravilhoso. Lamentamos demais aqui o que esteja ocorrendo neste momento com os pernambucanos. Aqui você tem todo o estado de Pernambuco. Aqui, minha gente, Recife, que é na Zona da Mata, que é pertinho ali mais do que pertinho, fica ali nas bordas do oceano. E, Alexandre, agora para compreender com você, porque esta área que nós temos, eu vou tracejar aqui em amarelo, pessoal. Aqui a gente tem uma seca, que é um fenômeno que é impressionante o que isso causa. O sertão compreende bem mais do que apenas Pernambuco, né? Mas estou citando aqui como exemplo Pernambuco. Por qual motivo, Alexandre, essa quantidade de chuva que vem aqui na Zona da Mata não consegue chegar até a área do sertão e a gente tem esse registro histórico de uma seca nesta época do ano, pelo menos do início desta época do ano, né, para a região sertaneja de Pernambuco? Olha, é uma característica da região, né? Nós temos aí alguns dos sistemas, como esse que eu citei, né, as ondas de leste, elas vêm propagando pelo oceano. À medida que ela toca o continente, ainda provoca bastante chuva, né? Só para a gente ter uma ideia, tá? Eu peguei aqui os dados dos últimos 30 dias. Então, a gente tem algo em torno de 500 milímetros no litoral. Quando a gente chega a mais ou menos
bem ali, né, você tinha pintado ali o amarelo, isso, exatamente, bem aí nessa fronteira do amarelinho, né, que está ali a região do, o pessoal fala que é o Cariri, né, nordestino, ainda tem ainda uns 200 milímetros. Para dentro aí já começa a diminuir, tem 80, tem 40, tem 50. Esse ano não foi dos piores, né? Esse ano foi um ano que choveu. Mas o fato é o seguinte, à medida que esses sistemas eles avançam do oceano, eles deixam de ter, né, o aporte de umidade do oceano, né? Então a chuva ela vai diminuindo até o momento que ela para. Os sistemas meteorológicos que avançam, né, outros sistemas, como por exemplo a zona de convergência intertropical, né? Ela atua mais na parte norte. Então, por exemplo, a gente teve aí nos últimos meses muita chuva em Belém, muita chuva no Ceará, muita chuva ali no Maranhão, né? E a gente tem também, eventualmente, as frentes frias que conseguem se deslocar pelo país e elas chegam até ali com certa força, né, eventualmente, até a região ali de Salvador. Então, quer dizer, você vê que em nenhum momento eu falei que chegou alguma coisa com intensidade ali nesse miolinho do Nordeste, né, na região sertaneja. Então, exatamente por isso, né? Por que é o sertão? Exatamente porque falta água, né? E aí você entra num círculo, né? Num ciclo, perdão. Falta água e por não ter água, né? Você dificulta a formação de chuva que, né, deixa o sertão ainda mais sertão. Então, é uma característica exatamente da região, tá? Isso termina sendo um pouquinho diferente em anos de Laninha, você tem um pouco mais de chuva, assim como aconteceu esse ano, né? Os açudes se recuperaram, a gente tem, inclusive, boas notícias, né, que a gente circula pela internet, mas na maior parte do tempo é o que você falou, né? Chove pouquíssimo e a gente tem todo esse problema, e ali a 200, 300 quilômetros, né, toda essa água que a gente vê na faixa leste, né? Então, o Nordeste realmente ele tem muitos microclimas e um deles é exatamente o sertão. Alexandre, só para poder tirar uma dúvida aqui com você, porque nós estamos vivendo, além dessa tragédia em Pernambuco, também em outros locais, em outras capitais, como o Alexandre conta pra gente, eu digo outros locais com intensidade de água, né? Mas registro de mortes, a gente tem ali em Recife, Grande Recife. Exatamente nesta época do ano, 2 anos atrás, nós vimos a tragédia do Rio Grande do Sul. A enchente no Rio Grande do Sul. E a gente viu muita explicação de vocês, né, sobre essa água que entra pela parte de cima do mapa e depois vem ali costeando o Brasil, pelos interiores do Brasil, e que a saída para o oceano foi no Rio Grande do Sul e foi uma tragédia imensa. A gente está falando de uma condição parecida, de um movimento dessa chuva que é parecida. Claro, são 2 casos diferentes, né? O que ocorreu no Rio Grande do Sul e agora em Recife. Mas é a mesma época do ano. Quais são as semelhanças desses movimentos climáticos, Alexandre? Elisa, tecnicamente falando, nenhuma, né? São sistemas bem diferentes, né? Essa situação de hoje, por exemplo, dessas últimas 24 horas foi um distúrbio de leste, né? Lá no Nordeste. E naquela ocasião do Rio Grande do Sul, a gente teve frentes frias bloqueadas com sistemas de baixa pressão, dando origem a ciclone, né? E aquilo ficou meio bloqueado durante a região. Para você formar chuva, né, o processo é o seguinte: você tem que ter a disponibilidade de umidade e o sistema meteorológico, né, que joga essa umidade para cima e forma as nuvens de chuva. No caso lá do Nordeste, foram esses tais distúrbios de leste, né, e você tem toda a umidade ali do oceano. No caso do Rio Grande do Sul, foram esses sistemas que eu falei, essas frentes frias com um sistema de baixa pressão bloqueado, e a umidade que desce da Amazônia, né? Então, quer dizer, no fundo, né, são semelhantes, mas, porém, né, bem diferentes, exatamente pela questão que você falou, né? O Brasil, dimensões continentais, e cada sistema tem aí cada região tem a sua peculiaridade de sistemas. Por exemplo, as zonas de leste jamais conseguirão atingir o Rio Grande do Sul, assim como os ciclones extratropicais também dificilmente chegarão, né, eu ia falar Rio Grande do Norte, mas, né, também vale para o Rio Grande do Norte, mas ao estado de Pernambuco. Tá? Mas basicamente seria a mesma coisa. Você tem ali um aporte de umidade vindo de alguma região e um sistema meteorológico provocando a chuva, né? Lógico que assim, cada um com a sua característica, mas, né, são sistemas meteorológicos bem distintos.
Alexandre Nascimento, meteorologista da Notus, nos ajudando a compreender o cenário, especificamente no Recife, aquilo que também vem de muita água para as demais capitais na região e até as diferenças, convergências e diferenças, né? Quando a gente pensa que, poxa, exatamente nesta época do ano, num feriadão de 1º de maio, nós estávamos cobrindo 2 anos atrás a tragédia do Rio Grande do Sul. E agora, 2 anos depois, mortes no Recife por causa de chuva. Alexandre, obrigada pela gentileza. Bom sábado, hein?